Eu queria ter uma conversa às 6h02 da tarde, portanto, boa noite. Me parece que hoje é noite de lua cheia. Os românticos desta região se preparem, porque hoje é noite de lua cheia. Não é brincadeira. Mas eu queria cumprimentar as pessoas que vieram para cá. Queria cumprimentar o meu ministro Rui Costa, que é o responsável pela Casa Civil, o companheiro que organizou esse PAC. E só para vocês saberem, o PAC a nível nacional tem 1,7 trilhão de reais de investimento. Aqui em Pernambuco, o PAC todo tem 45,9 bilhões e até agora foram efetivados 22 bilhões de reais para o PAC. E tem muita obra em execução. Eu estou dizendo isso porque é muito importante o que está acontecendo no Brasil. Eu, quando vejo os meus ministros dizer o melhor presidente do Brasil, o prefeito de Cupira dizer o melhor presidente do Brasil, eu, obviamente, que fico orgulhoso disso. E, ao mesmo tempo, eu fico triste. Porque se o Brasil tivesse tido muitos presidentes melhor do que eu, o Brasil estaria muito melhor do que está. A verdade, meu caro prefeito de Cupira e sua primeira-dama, a verdade é que as pessoas nunca levaram em conta cuidar do Nordeste brasileiro. O Nordeste era conhecido como a região do Brasil que tinha mais mortalidade infantil. Era conhecida como a região que tinha mais desnutrição. Era conhecida como a região que tinha mais desemprego. Era conhecida como a região que tinha muito mais crianças saindo da escola. Era a região conhecida por ter mais analfabeto. Era a região conhecida por ter menos universidade. Era a região conhecida por ter menos mestres e doutores, ter menos pesquisadores. Era a região conhecida que tinha menos energia elétrica, as pessoas viviam na base do candeeiro. E eu fui embora em 1952, com 7 anos de idade, por conta da fome e da seca. E fui vítima de muito preconceito em São Paulo. Porque sobreviver ao preconceito não é uma coisa fácil. E não é todo mundo que tem coragem de enfrentar. E é com muito orgulho, sou filho de uma mulher nascida em Caetés. Naquele tempo era Vargem Comprida, só virou Caetés em 1962, que era subdistrito de Garanhuns. Levei 13 dias de pau de arara, comendo farinha de mandioca e rapadura e tomando água do Rio São Francisco sem nenhum tratamento. Fui à procura do meu pai, que tinha engravidado a minha mãe em fevereiro de 1945 e foi embora para São Paulo. Fui atrás de São Paulo para encontrar com meu pai, minha mãe com 8 filhos pequenos segurando o rabo da saia. Quando chegamos em São Paulo, depois dessa amargura de 13 dias, encontramos meu pai. E ele estava casado com outra mulher e já tinha 4 filhos com outra mulher. Eu estou contando essa história para dizer para vocês que não há nenhuma razão para a gente desistir. Não há nenhuma razão para a gente ter medo. Um dia, meu pai tinha pedido para eu e meu irmão ir ver uma chata que ele tinha, uma canoa a remo que ele tinha no rio. Choveu, eu e meu irmão não conseguimos ir. Lá perto do aeroporto, João, onde seu pai sofreu um acidente. Aquele aeroporto da base aérea do Guarujá, a gente ia num rio chamado Rio Caraú, atrás daquele aeroporto. E quando nós chegamos no aeroporto, começou a chover, eu e meu irmão, eu tinha 8 anos, nós ficamos com medo e voltamos.
Quando chegou de noite, meu pai perguntou: vocês foram ver o meu barco? Eu falei: vamos. O barco está lá? Está lá. Só que mentira tem perna curta. A gente não tinha ido. O barco não estava lá. E de manhã meu pai vai pegar o barco para atravessar do Itapema, onde a gente morava, para Santos, e encontrou um amigo dele que falou: Aristides, rapaz, roubaram o teu barco. Roubaram o teu barco, eu vi alguém com o teu barco em tal lugar. E meu pai chegou em casa de noite e perguntou: vocês foram ver o barco? Vamos. Meu pai falou: é mentira. Ele pegou uma mangueira, ele deu uma surra no meu irmão Frechico, que tinha 10 anos de idade, ou 11. Frechico estava preparado para ir para a escola. Ele deu uma surra. O meu irmão se mijava todo nas calças de apanhar. E eu era o caçula. E quando o meu pai parou de bater no meu irmão, ele foi me dar uma mangueirada. A minha mãe entrou na frente. A mangueira bateu na cabeça dela. Sabe o que ela fez? Pegou 8 filhos e foi embora de casa para o homem aprender aqui a vergonha que o homem não foi feito para bater em mulher. Ela sozinha criou 8 filhos. Sozinha. E o caçula dela virou o presidente da República desse país. Isso é importante vocês saberem, porque muitas vezes um casal briga porque tem dificuldade, sobretudo quando tem problema financeiro. E não é justo. A gente não pode desistir das coisas que a gente não quer. A gente não pode desistir das coisas que a gente almeja. Eu nunca vi a minha mãe, mesmo quando ela não tinha comida para colocar no fogão para 8 filhos, eu nunca vi a minha mãe se desesperar. Ela falava: hoje não tem, mas amanhã vai ter. E foi assim que eu fui criado. É por isso que quando eu cheguei na presidência da República, companheiro João, companheiro Raquel, Humberto, Ornei, Valdez, quando eu cheguei na presidência da República, eu sabia que em 1846, Dom Pedro II tinha tentado fazer a transposição do Rio São Francisco para levar água para o semiárido nordestino. E essa obra nunca foi feita. Por quê? Porque alguma parte de governadores de outros estados não deixava fazer. Depois de mais de 130 anos, eu ganho as eleições. Eu falei: eu vou fazer a transposição do Rio São Francisco. Eu vou levar água para 13 milhões de nordestinos que estão no semiárido, custa o que custar. E hoje eu posso dizer para vocês, é a obra hídrica mais importante do mundo. Porque não é só o canal que sai do São Francisco com 640 quilômetros. É o canal que vai para o Rio Grande do Norte, que vem para Pernambuco, que vai para o Ceará, que vai para Paraíba, interligando todos os açudes. Eu tenho falado para o ministro Valdez, o povo brasileiro não sabe o que é a transposição, vocês não sabem porque nunca foi mostrado para vocês. E eu agora vou querer que todo mundo saiba o significado da transposição da água do Rio São Francisco, que é a maior obra hídrica já feita nesse país. E foi um pernambucano, sem diploma universitário, que quase morre de fome, que vivia em Maria do Carmo. Na minha casa dava muita cheia. Várias vezes na minha casa entrou 1,5 metro de água dentro de casa. Quantas vezes eu acordei à noite vendo rato tentando escapar, barata, merda boiando. E eu tinha que levantar de noite, tirar minha mãe, tirar as coisas que eu tinha. Eu era tão miserável que nem televisão eu tinha. Então não tinha muito o que perder, a não ser a cama. E a gente ganhava naquele tempo colchão de capim da prefeitura.
Isso não me fez desanimar. Eu estou aqui. Isso não me fez desistir. E nada me fará desistir. Nada. Eu tenho uma obsessão na vida. É por isso que nós somos o governo que fizemos o Luz para Todos, tirando mais de 17 milhões de pessoas da escuridão. Pessoas que viviam no século XVI e nós trouxemos para o século XX. É por isso que nós criamos o Farmácia Popular, que já atendeu no Brasil mais de 40 milhões de pessoas, dando remédio de graça para 41 tipos de remédio de pessoas que tomam remédio, sabe, aquele remédio contínuo. É por isso que nós somos o governo do Mais Médico. Aqui em Pernambuco, só para vocês terem ideia, aqui em Pernambuco, o que é o desmazelo dos irresponsáveis que governaram esse estado. Aqui em Pernambuco, quando eu cheguei na presidência da República, está faltando outro documento meu que eu lhe dei, meu querido. Está faltando outra pasta. Está faltando outra pasta que eu lhe dei. Eu lhe dei 2 documentos aí. Não está aí. É o de Pernambuco. Eu vou esperar, porque eu tirei para mostrar para vocês. A outra pasta que você me deu, Moraes, que eu pedi para ele colocar, não está aí dentro, Moraes. Está aí com você, Moraes. Está aqui, Moraes. Eu peguei para mostrar, porque nós precisamos aprender uma lição. Nós precisamos aprender uma lição. A gente precisa aprender uma coisa que todos nós precisamos saber. Quando alguém pede para a gente colocar uma raposa para tomar conta das nossas galinhas, não acreditem. Pelo amor de Deus, não acredito, mesmo que a raposa tiver cara de anjo. Não acredito, porque ela vai comer as galinhas. Eu queria perguntar para vocês se vocês se lembram alguma obra que o governo passado fez aqui em Pernambuco. Se tiver bolsonarista, por favor, me desafie e venha aqui dizer que ele fez. Porque é preciso acabar com essa pouca vergonha desse país. Das pessoas ficarem mentindo para o povo através do celular, falando mal. É preciso a gente saber que esse ano vai ser o ano da verdade nesse país. Quem mentir vai se lascar, porque nós vamos provar que ele é mentiroso. Se tem alguém nesse país que sabe o que é o sofrimento desse povo, sou eu. Porque eu sei o que é ficar desempregado 1 ano e meio como eu fiquei. Eu sei o que é ir trabalhar sem almoçar, sem tomar café e não ter 10 centavos para pagar o ônibus. Eu sei o que é levar marmita com ovo frito de noite para você comer no hora do almoço. Eu sei o que é viver em casa aqui da enchente. Quando eu casei a primeira vez, João, fui morar num apartamento, numa casinha, quarto e cozinha. Quando chovia, parecia cada lesma na parede desse tamanho. Eu gastava quase todo o meu sal matando a desgraçada da lesma, porque a minha mulher tinha medo. Então eu sei o que é sofrimento. E por que nunca cuidaram do Nordeste brasileiro? Porque os que foram eleitos nem sabiam o que era o Nordeste, nem conheciam o Nordeste. É uma falta de vergonha. Eu dizia para vocês, a fome não é falta de produção de alimento. A fome é falta de dinheiro. E
falta de dinheiro é a falta de vergonha dos governantes. Porque custa muito barato cuidar dos pobres. O que é difícil é cuidar dos ricos. É por isso que nós aprovamos a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. É por isso que nós vamos distribuir gás de graça para mais de 17 milhões de famílias. É por isso que a gente fez isenção do luz. Quem consome até 80 kW ou até 120 vai pagar menos. É por isso que nós criamos o Bamédico. Só aqui em Pernambuco. Só aqui em Pernambuco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Pernambuco, no Brasil, quando nós chegamos na presidência, tinha 12 mil médicos. Nós já temos 27 mil médicos hoje. Em Pernambuco, quando nós chegamos aqui, tinha 1.700 médicos atuando. Ou seja, hoje, na verdade, tinha 874 médicos. Hoje nós temos 1.700 médicos. Um crescimento de 97% de médicos nesse estado. Aqui em Pernambuco, na farmácia popular, nós temos 1,5 milhão de pessoas recebendo, comprando remédio no farmácia popular, pegando remédio de graça. Aqui em Pernambuco, nós estamos fazendo muitos institutos. Agora são mais 6. Um instituto em Águas Belas, Araripina, Bezerra, Goiânia, Recife, Santa Cruz e Capiberibe. Aqui em Recife, no Pé de Meia, em Pernambuco, nós temos 270 mil jovens que estavam desistindo da escola porque precisava ajudar no orçamento, e nós criamos uma bolsa para essa molecada ficar na escola. Aqui tem um dado que eu muito me orgulho. A primeira universidade federal no Brasil foi feita em 1920. 420 anos depois do Brasil descoberto. Na República Dominicana, a primeira universidade feita foi em 1532. E olha que a República Dominicana foi o país onde chegou Cristóvão Colombo em 1498. 40 anos depois, Raquel, já tinha Universidade de Santo Domingo. E aqui nós esperamos 420 anos para fazer a primeira. E do que eu tenho orgulho? Em 83 anos, a elite formada desse país fez 138. E eu, em apenas 10 anos, fiz 143 universidades nesse país. Em um século, a elite brasileira fez 140 institutos federal. Eu vou entregar o governo com 782 institutos federais. Porque eu quero esse povo formado. Eu quero que os filhos de vocês tenham aquilo que eu não tive. Aquilo que o pai de vocês não tiveram. Educação e profissão. Porque um homem com profissão, ele vale muito mais. Uma mulher com profissão vale muito mais. Uma mulher que tiver uma profissão e ela trabalhar, ela não vai viver com um homem a troco de um prato de comida ou por causa de aluguel. É esse país que a gente tem que construir. Então, quando chegar na época das eleições, a gente tem que saber quem é quem. A gente não pode votar em alguém sem saber se ele pensa diferente de nós. Por que foi eleito tanta gente ruim esse ano? Por que foi eleita? A você veja uma coisa, gente. Eu, sinceramente, não consigo entender. Não consigo entender como é que o povo pobre vota em alguém que ele sabe que não vai fazer nada por ele. É apenas uma questão de consciência. Ou seja, vocês tomariam para ser padrinho do filho de vocês o inimigo? Quem é que vocês escolhem para ser padrinho ou madrinha? Uma pessoa que vocês gostam. Uma pessoa que vocês confiam.
Porque vocês sabem que se vocês faltarem, o padrinho pode tomar conta. Agora, se você não escolhe um padrinho que você não gosta, por que você escolhe um deputado que você não sabe que vai fazer nada por você? Você acha que quando ele chegar em Brasília, vai lembrar de você? Vocês acham que os presidentes que governaram esse país conhecem essa cidade? Conhecem o Nordeste? Sabe o que é a fome? Sabe o que é o analfabetismo? Não sabe. Então, se não sabe, não vão cuidar. Aqui deve ter muito professor. Aqui deve ter muito professor. Aqui deve ter jornalista. Faça uma pesquisa. Desde a proclamação da República em 1889. Pegue quando o Marechal Deodoro assumiu num golpe que deram em Dom Pedro. Essa é a verdade, num golpe que deram em Dom Pedro. Pega a história e veja quais dos presidentes desse país que cuidaram do Nordeste. Peguem. Não acreditem em mim, pesquisem. Pesquisem. E vocês vão encontrar razão porque que o Nordeste era eternamente pobre. Agora eu tenho orgulho, olha. Hoje eu estou aqui inaugurando a Adutora. Hoje eu fui inaugurar um investimento de 9 bilhões de reais na Petrobras, que vai sair de 130 mil barris para 260 mil barris de petróleo em Pernambuco. Vou sair daqui hoje à noite e vou para o Ceará. Amanhã vou entregar carteirinha de professor, porque professor agora tem uma carteirinha que nem de advogado. Professor e professor vão ter desconto no cinema, vão ter desconto em passagem de avião, vão ter desconto em viagem de hotel, vão ter desconto na farmácia e vai andar com a carteirinha bonita. Quando alguém perguntar o que você faz, pega a carteirinha e fala: eu eduquei o seu filho, eu eduquei o seu neto. E depois que eu entregar as carteirinhas, eu vou saber fazer o que no Ceará? Inaugurar uma indústria automobilística no Ceará, que nem inauguramos em Goiânia em 2010. Porque o Nordeste precisa receber a indústria. Não é só São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. É o Nordeste brasileiro que tem que receber. Então é essas coisas que nós estamos fazendo, companheiro. E é por isso que eu estou orgulhoso. Hoje é um dia feliz para mim. Porque quando eu vejo uma doutora dessa, quando a gente apertou aquele botão, vocês não viram o jarro d'água que saiu? Parecia um véu de noiva. A coisa mais linda do mundo. Para quem saiu daqui de Pernambuco por causa da seca e vê uma coisa daquela, se eu morresse ali, eu estava realizado como ser humano pela minha passagem da terra. Mas ainda é pouco, porque o povo merece muito mais e nós temos que fazer muito mais. Mas eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um momento muito bom no Brasil. A inflação está controlada. É a menor inflação da história do Brasil em 4 anos. É o maior aumento de salário mínimo em 4 anos. É a maior massa salarial em 4 anos. É o menor desemprego da história do país desde que se mede emprego nesse país. Se tudo isso está melhor, eu vou dizer para vocês, melhor tem que ficar o nosso caráter e a nossa dignidade. Eu hoje falei no negócio da Petrobras e vou repetir aqui. Essa semana, domingo à noite, a Janja estava chorando por causa de uma matéria no jornal. Um canalha que atropelou a mulher, arrastou a mulher e a mulher perdeu 2 pernas. Arrastou por 1 quilômetro. Depois ela estava chorando porque no dia seguinte, em Recife, um outro cidadão trancou a mulher grávida dentro de casa com 3 filhos e grávida e tocou fogo na casa e matou os 3. Depois ela estava chorando porque viu um outro cara pegar 2 pistolas e matar a mulher dele, descarregar de tiro. Hoje eu fico perguntando,
Que mundo é esse? Que mundo é esse? Nós homens, agora é só para nós homens que fazemos parte da espécie animal do planeta, que teoricamente somos mais inteligentes que os outros animais, nós temos o direito. Nós roubamos sem precisar de nada. Nós roubamos sem precisar, sem estar com fome. Nós matamos a troco de nada. E agora a violência contra a mulher. O que faz um canalha levantar a mão para bater na mulher? O que faz um homem levantar a mão para bater numa mulher? A minha mãe, que nasceu analfabeta e morreu analfabeta, me dizia: meu filho, se você brigar com a sua mulher, nunca levanta a mão para ela, vai embora de casa. Se você não gostar mais dela, vai embora de casa. Se ela não gostar de você, deixa ela ir embora. Porque ninguém é obrigado a morar com ninguém se não querer morar. E eu pego a minha mãe como exemplo. A minha mãe é o exemplo de uma pessoa de muito caráter. Uma mulher nordestina, analfabeta, com 8 filhos pequenos, não quis morar com meu pai, pegou 8 filhos, a gente foi morar num barracão, eu vendia amendoim, eu vendia laranja, um outro meu irmão carregava carvão, o outro vendia sardinha, o outro trabalhava no bar, minhas 3 irmãs, com 8 ou 9 anos, trabalhavam de doméstica, porque a gente queria provar que caráter a gente não compra em shopping center, não compra em free shop. Essas coisas da gente nasce de berço. E, portanto, eu vou começar um movimento. É a primeira vez na história deste país, ou talvez do mundo, que o presidente da República vai assumir uma campanha junto com todos os homens de caráter para que ninguém faça violência contra as mulheres neste país. Ninguém. Então, companheiro, não é possível. O cidadão do Moscoró no bar chega em casa para descontar na mulher. Por que não descontou no cara lá no bar? Por quê? Então, gente, eu estou dizendo isso porque eu vou fazer uma campanha forte. Eu vou fazer uma campanha forte porque não é possível a quantidade de... Hoje eu vi no celular desse aqui, uma criança de 2 anos foi violentada e estuprada na Bahia. Qual é a pena que merece um canalha que estupra uma criança? Qual é a pena? Qual é a pena de um cara que descarrega 2 pistolas na mulher? Qual é a pena do cidadão que tranca a mulher dentro de casa e toca fogo? Não é possível. Não é possível que a gente não tenha sido educado para não ser violento. Hoje eu já não gosto de ver ninguém maltratando um cachorrinho. Tá, se você quer maltratar, por que você tem um cachorrinho? Se você tem um passarinho e não quer cuidar, por que você tem ele? Se você vai morar com alguém, por que violentar esse alguém? Por que bater? Por que levantar a mão? Então eu queria convidar vocês, homens, a fazer uma campanha comigo nisso. Sabe, eu queria convocar vocês. Quem estiver disposto a participar dessa campanha em defesa da dignidade, do respeito às mulheres, levanta a mão aqui para a gente mostrar a fotografia. Aliás, eu vou dizer para mim, quem bater na mulher não precisa votar em mim. É isso. Quem for violento contra a mulher não precisa votar em mim. Tá? Eu vou dizer isso porque é preciso educar esse país. Educar. A mão foi feita para a gente trabalhar e para a gente fazer cafuné na pessoa amada. É isso que foi feito ali. É isso. Portanto, meus companheiros de Cupira, qual é a cidade que estão aqui, meu filho? Eu perguntei qual é a lista da cidade. Cupira,
Levanta a mão quem é de Cupira. Quem é de Belém de Maria? Quem é de Garanhuns? Pelo menos um, levanta a mão, pelo menos um aí, pelo amor de Deus. Eu vou levantar sozinho. Ô, gente, deixa eu dar uma outra boa notícia para vocês. Vocês viram aquele processo das empresas que roubavam a Previdência Social. Nós estamos apurando, tem uma CPI, já tem muita gente presa. Eu queria dizer para vocês, 3.900.000 pessoas já receberam o seu dinheiro de volta. A quantidade desse dinheiro foi 2.600 bilhões de reais que foi devolvido. Em Pernambuco, minha cara governadora e meus companheiros prefeitos, em Pernambuco, nós já investimos 114 milhões foram devolvidos e 165 mil pessoas já receberam de volta. Ou seja, mas eu não me contento, porque eu só vou ficar contente o dia que os sacanas que fizeram isso estiverem na cadeia, pagando o preço de roubar o dinheiro de aposentado. Gente, viva a Cupira, viva a barragem, viva Pernambuco, viva o Brasil e viva o povo brasileiro!